professor ensina a ler e escrever, pra ficar inteligente e muito saber. Quem é estudioso? Bom dia, mais uma vez. Vamos introduzir nosso conteúdo hoje de matemática, falando sobre as medidas, tá certo? Que vai começar esse conteúdo lá na página 58 do livro de vocês, tá certo? Lá tá explicando bem direitinho sobre grandezas e medidas. Então, hoje nós veremos das medidas, capacidade, medida de tempo, medida de comprimento, medida de massa. E nós iremos entender cada uma delas, tá certo? Eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos que representam alguma dessas medidas aqui. Eu não tenho todas, mas o que eu trouxe aqui dá para a gente compreender um pouquinho melhor, tá certo? Vamos lá? Sobre a medida de capacidade, eu trouxe aqui um copo de liquidificador para mostrar para vocês. No copo aparecem os mLs, não é? Então, medida de capacidade, só para que vocês entendam, é aquela medida utilizada para medir líquidos, tá certo? Você não vai medir 1 quilo de arroz aqui, tá certo? Mas você pode medir 1 litro de leite, 1 litro de refrigerante, 1 litro de água, tá certo? Então, medida de capacidade está referente a tudo que for líquido. Entendido? Vamos para uma próxima medida? E lembre-se, a principal medida de capacidade é o litro, representado pela letra L, tá certo? E agora, eu trouxe mais 2 instrumentos para vocês. Olha só. O calendário e o relógio. Esses 2 instrumentos fazem parte dessa medida aqui, ó. A medida de tempo, tá certo? O calendário, onde nós iremos ver os dias, os meses, o ano, tá certo? E o relógio, onde vai marcar as horas, os minutos e os segundos, tá certo? Então, aqui são 2 instrumentos lá da medida de tempo, tá certo? Compreendido? Vamos para uma próxima medida. Bem, esse aqui é um instrumento utilizado para medida de comprimento. Olha só, a medida de comprimento. Mas a régua, nós só podemos medir superfícies pequenas, tá certo? Que meçam apenas centímetros. Então, nós vamos ter o metro, não estou com ele aqui, e vamos ter os centímetros, que são as principais medidas de comprimento, tá certo? Por exemplo, para você medir o tamanho da sua sala de aula ou o tamanho da sua casa, você não vai poder utilizar a régua. Você vai utilizar exatamente o metro, tá certo? Mas, se você quer medir a superfície da sua mesinha lá da escola, você poderá utilizar isso aqui, tá certo? Por último, e não mais importante, a medida de massa. Eu não trouxe um instrumento utilizado para a medida de massa, mas eu trouxe algo que representa muito bem o quilo. Olha só, eu tenho 1 quilo de feijão. Se eu for querer conferir, mesmo tendo aqui, né, escrito que aqui tem 1 quilo de feijão, mas se eu quiser conferir se realmente tem 1 quilo, qual seria o instrumento que eu iria utilizar? Exatamente, a balança. Então, a balança é um instrumento utilizado para medir a massa corporal, seja lá até a nossa própria massa corporal. Também se mede através da balança, tá certo? Então, essa aqui é a medida de massa, tá? Pronto. Com isso, encerramos a unidade 1 de matemática, tá certo? Esse é o último conteúdo da unidade 1, que vocês irão resolver, vão reler esse conteúdo que está na página 58, tá certo?
e vocês irão resolver as páginas seguintes, finalizando aí o conteúdo da unidade 1 de matemática, tá certo? Até a página 70, tá certo? Tudo que estiver relacionado a medidas, vocês resolvam para finalizarmos essa unidade.